Bom dia, crianças! Como é que vocês estão? Hoje é quinta-feira, nós temos aula de português, matemática e geografia, dia 11 de março. Em português, nós vamos continuar falando sobre os pronomes. Hoje nós vamos falar sobre os pronomes demonstrativos. Eles são usados para indicar a localização de seres, seja no espaço, seja no tempo. Não há muito segredo. Se você pensa em uma palavra que sirva para situar algo na sua conversa, provavelmente você vai fazer o uso de um tipo desse pronome. Vamos entender. Quando o assunto ou o objeto está situado próximo ao locutor, próximo à pessoa que fala, ou ao interlocutor, a pessoa que ouve, os pronomes demonstrativos usados podem ser os seguintes. Primeira pessoa, próximo a quem fala. Isto, este, esta, estes e estas. Esses são próximos a quem fala. Exemplo, esta caneta. Eu estou falando, eu estou segurando a caneta. A caneta está próximo de mim. Então, é esta caneta. Agora, se você aí da sua casa está segurando um lápis, uma caneta, vai ser essa caneta aí que está na sua mão, esse lápis aí que está na sua mão, esse caderno. Porque na segunda pessoa a gente usa isso, esse, essa, esses ou essas. Que o objeto está próximo de quem ouve, ou seja, você está aí me ouvindo agora. Se fosse ao contrário, se fosse você falando com a Pro, você ia segurar o seu lápis e ia dizer, Pro, este lápis é meu. E eu concordaria. Sim, esse lápis é seu. A Pro já usa esse, porque a Pro é quem está ouvindo. E eu estou longe do seu lápis, não é verdade? Então, próximo de quem fala, isto, este, esta, estes ou estas. Próximo de quem ouve, isso, esse, essa, esses ou essas. Se o assunto ou objeto estiver distante do locutor e do interlocutor, ou seja, se estiver longe de mim e de você, estiver longe de nós dois, a gente vai usar o seguinte: aquilo, aquele, aquela, aqueles ou aquelas. Exemplo, aquela escola que a gente frequentava, aqueles colegas que a gente acompanhava todos os dias. Tá longe de mim, tá longe de você. Usamos aqueles, aquilo, aquela ou aquelas, tá certo? Reprisando. Perto de quem fala, isto, este, esta, estes ou estas. Perto de quem ouve, isso, esse, essas, esses e essas. Longe de nós dois, aquilo, aquele, aquela, aqueles e aquelas, tá certo? Então, vamos para uma atividade para a gente compreender melhor. Responda as questões abaixo. Quando o objeto ou o assunto está perto de quem fala, usamos quais pronomes? Você pode estar voltando o vídeo para estar respondendo essa questão. Quando o objeto ou assunto está perto de quem ouve, usamos quais pronomes? Quando o objeto ou assunto está distante de ambos, de quem fala e de quem ouve, usamos quais pronomes? Ó a setinha indicando a próxima questão. Faça um exemplo de frase para cada situação. Objeto ou assunto próximo de quem fala. Você vai pegar lá os pronomes usados para falar próximo de quem fala e criar uma frase. Objeto ou assunto próximo de quem ouve. Olha lá quem são os pronomes e usa um deles para criar uma frase. Objeto ou assunto distante dos dois, de ambos. Olha lá quem são os pronomes e cria uma frase, tá certo? Então, copiem essas duas questões no caderno de português e respondam lá, tá bom? Em matemática, nós vamos aí para a página 146 do livro. Proporcionalidade. Laranjas e limões. Em um jogo da internet, é preciso equilibrar os pratos de uma balança com laranjas de um lado e limões do outro. Desenhe a quantidade de laranjas necessárias para equilibrar a balança, sabendo que 3 laranjas pesam tanto quanto 5 limões.
Vocês sabem o que significa aqui tanto quanto? Quer dizer que elas pesam igual, ou seja, 3 laranjas pesam igual a 5 limões, tá certo? Então, vamos começar pela letra A. Se eu tenho aqui desse lado 5 limões, quantas laranjas eu vou botar desse lado? Eu vou botar 1, eu vou botar 2 e 3 laranjas nesse prato. 3 laranjas pesam tanto quanto 5 limões. Nas outras balanças aí, nós temos outras quantidades de limão. Você vai contar esses limões aí e vai ver quantas laranjas você vai precisar para equilibrar o outro prato. Aí você vai desenhar e depois escreve aqui em cima assim, ó, quantas laranjas você usou. Exemplo, aqui eu usei 3, coloco 3 e escreve aqui laranjas, tá certo? Então, respondam aí da letra B até a letra F. Tem uma questãozinha aí embaixo também, ó. Forme uma dupla para inventar mais 2 exercícios de balança. Você pode criar lá no seu caderno mais 2 exercícios de balança usando outras quantidades de limões ou usando outras coisas, tá certo? Criem lá 2 desenhos no caderno. Façam lá uma balança e você pode colocar lá docinhos, maçãs, para terem um peso parecido, para terem um peso igual. Aí você cria lá 2 questões, tá bom? Aí a próxima questão é a promoção do parque de diversões. Essas questões aí são algumas atividades para vocês responderem, é bem facinho. Tem aí, ó, um parque de diversões decidiu fazer uma grande promoção de ingressos. Observe o cartaz e responda. Grande promoção, comprando 5 ingressos você recebe um ingresso grátis. Venha se divertir. De acordo com a promoção, se você comprar 5 ingressos, quantos ingressos você receberá? Se você comprar 10 ingressos, quantos você receberá? Forme uma dupla para trocar ideias sobre como resolver o problema abaixo. Você pode estar resolvendo aí sozinho ou com a ajuda da sua família, tá certo? A turma de Larissa aproveitou a promoção do parque de diversões. Os 38 alunos da turma serão acompanhados pela professora e por outros 3 funcionários da escola nesse passeio. Quantas pessoas irão ao passeio? Quantos ingressos foram comprados? Juntem aí a quantidade de alunos, mais a professora, mais os funcionários que vão, tá certo? Aí tem aí a luzinha lá embaixo. O valor pago pelos ingressos foi dividido igualmente entre as pessoas que foram ao passeio. Em grupo, converse com seus colegas sobre o que cada um acha dessa decisão. Foi certo dividir o valor igual entre todos? Me digam aí, tá bom? Então, essas atividades aí são na página 146 e 147 de matemática, tá bom? Então, nós já temos aí atividade de português no caderno, atividade de matemática no livro, na página 146 e 147. Em geografia, rios do mundo. Os rios são fundamentais para a sobrevivência dos seres humanos e cada povo se relaciona de modo diferente com os rios do lugar que vive. Conheça alguns rios importantes em diferentes locais do mundo. Observe aí as fotografias. Nós temos 3 fotografias, o Rio Nilo, o Rio Ganges e o Rio Tamisa. Vamos conhecer a história do Rio Nilo. O Rio Nilo, ele corta o Egito de sul a norte e é um dos maiores rios do mundo. Há mais de 2.000 anos, a água do Rio Nilo já era usada para o consumo, agricultura e pesca, além de ser via de transporte de mercadorias e pessoas. A história do povo egípcio está relacionada, portanto, à presença do rio, que passa por uma extensa faixa do deserto. Atualmente, o Nilo é usado também para gerar energia elétrica. Na fotografia são aí plantações do Vale do Rio Nilo, no Egito, na África, em 2016. O Rio Ganges. O Rio Ganges é considerado um rio sagrado pelos hindus, que acreditam que a vida não estará completa sem um mergulho nesse rio e que essas águas purificam os pecados. Além disso, o Ganges tem importante papel na economia da Índia, país por onde percorre seu maior trecho, sendo utilizado na pesca e na agricultura. Só um instante que saiu aqui da página da prova. Continuando. Da pesca e da agricultura. Na fotografia, pessoas se banham no Rio Ganges, na Índia, na Ásia, em 2014. E por último aí, hindus, eles são pessoas que seguem o hinduísmo, é uma religião, tá?
E por último, o rio Tamisa, que foi considerado biologicamente morto em 1957, pois sua poluição era tão grave que os animais desapareceram de suas águas. Entretanto, ele foi despoluído principalmente com a construção de estações de tratamento de esgoto. Atualmente vivem nele dezenas de espécies de peixes, além de mamíferos, como focas e baleias. E é bastante usado para o turismo e transporte. Essa daí é uma fotografia vista aérea do trecho da cidade de Londres, no Reino Unido, na Europa, do rio Tamisa em 2016. Ou seja, ele foi um rio considerado morto, porém conseguiram recuperar em parte esse rio. Na verdade, a gente sabe que todas as espécies que tinha nesse rio não retornaram, mas que eles conseguiram recuperar o rio e aos poucos a natureza vai tomando conta desse processo. Em seguida, vocês vão responder a essa atividade. De acordo com o que foi apresentado na página anterior, como são utilizados os rios Nilo, Ganges e Tamisa? Vocês vão olhar aí nessas descrições que a Pro acabou de ler. Aí tá falando para que cada um desses rios serve. Aí você vai escrever na linha. Você conhece ou gostaria de conhecer algum desses rios? Desses 3 aí, qual vocês teriam curiosidade de conhecer? Coloquem aí nessa questão. E por último, tem aí esse quadrinho. Ele traz aí, vamos falar sobre Oxum e a água. Por sua importância, as águas dos rios e mares costumam ser tema de mitos, canções, histórias e outras narrativas. Na cultura de muitos locais da África, por exemplo, Oxum, que é um orixás são divindades africanas representadas por força da natureza, tá certo? Da crença africana. Ele era símbolo de poder e de sabedoria das mulheres. Teve um nome inspirado em um rio, o rio Oxum. Oxum adorava a água, vivendo a maior parte do tempo no mar, onde escondia seus tesouros. Considerada a rainha das águas doces e frescas, que também pode se transformar em corredeiras fortes e incontroláveis, segundo a crença africana. Oxum é quem garante a abundância e os frutos da terra. Aí vocês vão fazer uma pesquisa, prestem atenção. Você conhece algum mito, algum personagem, alguma canção ou alguma história que a água tenha papel relevante? Que fale sobre alguma coisa que vive na água, sobre alguma espécie que controla a água? Pode ser uma lenda folclórica, pode ser uma lenda de algum outro país, tá certo? Se você já conhece algum, você vai colocar lá no caderno de geografia e escrever um pouco sobre essa lenda. Se você não conhece, você vai pesquisar, tá certo? Pesquisar alguma lenda, alguma canção, alguma história, algum personagem, algum mito que tenha relevância à água. Pode ser que controle a água, que tome conta das águas. Aí você pesquisa a história desse personagem, desse mito ou dessa canção, escreve no caderno de geografia, coloca o cabeçalho direitinho, coloca lá pesquisa de geografia e coloca a pesquisa embaixo, tá certo? Então, esse quadradinho aí lilás é uma pesquisa e vocês vão responder no caderno, tá bom? Então, nós temos atividade de português no caderno, atividade de matemática no livro, atividade de geografia, uma questão, 2 questões no livro e o quadradinho lilás para fazer uma pesquisa e colocar no caderno, tá certo? Então, realizem essas atividades, mandem lá no grupo que a Pro vai estar acompanhando. Um beijo grande e até amanhã.